Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindas ao podcast Praxis Preta, a podcast para você que, como nós, também quer denegrir o serviço social. Afinal, se a coisa está preta, a coisa está muito boa, né? Eu sou a Priscila Lira, estou aqui com as companheiras Dani Augusto. Salve, galera! Ayla Santos. Oi, gente! E este episódio faz parte da série Café com Praxis, que tem a proposta de dialogar e evidenciar profissionais e autoras negras do serviço social que contribuem para a produção teórica e prática no debate étnico-racial no interior da categoria. E a gente pede licença para entrar no seu espaço, compartilhar essa conversa, as reflexões com essa profissional que é referência para nós no serviço social brasileiro, a professora Magali da Silva Almeida. Professora Magali é carioca, assistente social, professora na graduação e no programa de pós-graduação em serviço social do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, doutora pela PUC, Rio de Janeiro, entre muitas outras coisas, né, que a gente ficaria um tempão aqui falando do currículo dessa profissional, mas acho que principalmente, né, que a gente evidencia é esse lugar, né, que é reconhecida nacionalmente como uma das principais profissionais que iniciaram um debate sobre a questão étnico-racial no serviço social, como uma das pioneiras, né, nesses estudos da população negra na profissão. Então, nossa querida professora Magali, muito bem-vinda. Muito obrigada a todas. Maravilhoso trabalho, viu? Então, só fazendo assim um adendo, né? O pioneirismo não é meu. Eu diria que eu posso, junto com um grupo de mulheres negras, né, assumir o trabalho e a praxis, né, negra nos anos 80, né? Mas antes de mim, muitas, né? Muitas ocultadas, né? Muitas silenciadas. Então, no serviço social brasileiro, São Paulo mesmo é a referência, né? Sebastião Rodrigues Alves, a Maria de Lourdes Nascimento, a Dona Ivone Lara, mais recentemente descoberta, né? E a Dona Conceição, Dona Conceição lá da UF de Campos. Então, essa realidade, tanto da nossa presença, né, como da nossa ausência, faz parte da dinâmica das relações raciais brasileiras. Mas muito feliz, né, porque a iniciativa é super bacana, né, mulheres em ação, né, e pensando a profissão. Então, muito obrigada. Nossa, obrigada a você, né? A gente está aqui nervosa. A gente está, como se pudesse estar vendo, a gente todas com um sorriso muito bonito no rosto, assim, né? A gente está ouvindo Magali. E, professora, uma também dos objetivos também, né, do episódio, da podcast de uma forma geral, né, é a gente enaltecer as nossas em vida, né, porque muitas dessas nossas que a gente hoje estuda, tem acesso, a gente acaba tendo conhecimento, às vezes, muito tempo depois, né, por exemplo, Lélia, Beatriz Nascimento, né, a gente não passa por essas referências enquanto essas referências estão em vida, então a gente quer conhecer as nossas referências em vida, então fica aí essa uma feminagem nossa, né? Você como uma referência. E aí eu queria perguntar como esse processo, né, de vocês identificarem essa necessidade de estudar a questão étnico-racial, e é muito interessante que no mesmo momento se encontram, né, no mesmo congresso em 89 no CBA, as Matilde, Suelma, a Maria Inês, como é interessante mulheres ao mesmo tempo, né, questionando, debatendo as mesmas coisas, né? Como foi esse despertar da questão racial? E eu acho que isso também remonta também talvez a trajetória, a sua trajetória de vida, né? Como é essa trajetória de Magali, né, até chegar a esse espaço profissional? Uhum.
Então, eu acredito que essa iniciativa certamente foi motivada pelo debate nacional, né? A nossa geração, tanto a minha, quanto a da professora Matilde, da professora Suelma, da falecida Major, e também da colega que desenvolveu comigo o trabalho no CBA de 89, né? A Fátima Rangel. Então, na época, ela trabalhava no CRES como agente fiscal, ela era agente fiscal do CRES, hoje Fátima é pesquisadora da Fiocruz, né? Então, esse grupo de mulheres tinham sido, digamos assim, motivadas pela luta coletiva, pela luta do movimento negro. Mas eu gostaria de fazer um parêntese, porque antes de 89, né, eu vou me encontrar com a professora Elizabeth, no encontro de pesquisadores de serviço social, em Campinas. Então, foi um movimento, um evento, digamos assim, que ocorre patrocinado, fomentado pela antiga ABS. Então, eu vou para esse encontro, né? E aí encontro a professora Elizabeth apresentando já o TCC dela, que depois, em 2003, se torna livro. Mas também, neste mesmo ano, vejam como é muito interessante, o serviço social brasileiro, à época, né? A gente ainda não tinha ainda no Brasil uma produção intelectual centralizada, pensada nacionalmente, como hoje a BEPS, né, direciona a questão da produção do conhecimento, os eixos e tudo. Então, naquela época, ainda era o CBCIS, no Rio de Janeiro, que cumpria esse papel, né? E já no final dos anos 80, precisamente 87, 88, eu não me recordo, nós tínhamos participado, eu já estava na gestão do CRES do Rio de Janeiro, já estava defendendo o debate étnico-racial na direção do CRES, que eu assumo a direção do CRES em 87, a Constituição em 88, a promulgação, e 88 também, os 100 anos da abolição. Então, né? Então, em 88, 87, 88, mas me parece 88, a gente vai ter o encontro de Sumaré, que os TBCs, aqueles tradicionais, né? Aqueles encontros tradicionais. Então, o último foi o Sumaré, 88, lá no Sumaré, no Rio de Janeiro. E neste encontro, que foi no Colégio Sacré-Cœur de Marly, a gente estava lá. Eu, Marlise Vinagre, Sueli Costa, da UF, feminista, Marlise já na UFRJ, desenvolvendo pesquisas sobre feminismo, né? Então, já havia uma sintonia, tanto do feminismo quanto do movimento negro, de ocupar os espaços, inclusive de formação, né? Então, eu estou em 88 neste encontro e estou também com Elizabeth. Então, tanto é que no Sumaré a gente tem o nosso nome lá, como participante, integrante, né? E tem já dentro das sessões, tem um trabalho de grupo, um trabalho organizado por 4 professoras
E eu lembro que eu estava nesse GT para produzir, e ali naquele GT já se colocava a necessidade de inclusão da temática, não sei se na ocasião a gente falou gênero ou mulher, questões da mulher, provavelmente mulher, e a questão do negro, não ainda a questão étnico-racial, mas a questão do negro. Então, aonde a gente chegava, eu, Marlise, papapá, do Rio de Janeiro, vou me referir ao Rio de Janeiro, a gente colocava essa questão. Então, vejam, esse debate não poderia ser externo à profissão. Ela vai chegar na profissão, porque não existe profissão sem sujeitos, né? Então, são esses sujeitos ou essas sujeitas que irão introduzir o debate, mas não exclusivamente porque reconhecíamos que a profissão reproduziu o racismo, mas, sobretudo, porque nos víamos preta, nos víamos mulheres, né? E ainda muito com a discussão cis. Você não tinha ainda um debate falando da lesbianidade, da questão trans, né? Mas havia uma preocupação em pensar uma profissão feminina em uma profissão que, a partir de um determinado momento da sua história, ela vai sendo enegrecendo, digamos assim, né? Porque racializada ela foi desde sempre, mas enegrecendo, ou seja, as mulheres e homens negros ocupando a profissão, né, isso já começou a ser muito evidenciado, não que isso não houvesse antes, mas muito evidenciado com o debate político nos anos 80, né, a partir da década de 80, com Lélia, com Abdias, no Rio de Janeiro, com Milton, em São Paulo, com várias pessoas, né, com o Denis. Então, assim, é uma geração que vai estar nas trincheiras dos movimentos sociais, né? E poucas ainda formadas, porque o ingresso no ensino superior de muitas de nós, eu fui uma das primeiras, eu diria, porque eu não me recordo, né, de ver intelectuais negros da minha geração na academia. Então, assim, vou dar um exemplo, a professora Joselina da Silva, que discute movimento de mulheres negras. A Joselina ingressa depois de mim, bem depois. A Mauri Mendes, bem depois. Eu já era professora da UERJ quando... e a Joselina ingressa, né? E ela sempre me cobrava, ela me puxava. Então, ela ingressou na pós-mestrado, no doutorado, e eu só fui bem depois dela. O professor, então, aproveitando, que né, nesse tempo, né, para um estudante negro, né, nesse espaço, era algo inédito, né? Como foi esse processo de escolha, né? Por que o serviço social e esse caminho, né, de graduação, pós-graduação, e na pós-graduação ainda mais inédito, né? E depois se tornar professora universitária. Como foi essa trajetória? Eu posso emendar um pouquinho? Eu assisti uma live sua que você fala do seu processo no mestrado, né? E se você puder trazer também dessa primeira tentativa, e eu lembro que você fala um pouco do quanto a tua voz não era ouvida na sua primeira entrada na pós-graduação, né? Então... Queria que você acrescentasse na fala. Isso. Então, eu acho que, assim, primeiro que minha primeira opção de formação não era serviço social. Imagina, eu sou a mulher das artes. Comunicadora. Da comunicação, da arte da comunicação, mas eu gostava muito de desenhar, pintar. Uau! Descobrindo aí. Isso, mas assim... Várias expressões. Várias expressões. Olha aí a do mundo do desenho, né? Será que era por conta do seu avô?
Não, meu avô foi para a carreira artística? Um avô não conhecido, que eu não conheci, mas eu tinha uma família muito musical. Olha. Né? Então, a minha mãe cantava, a minha mãe gravou disco, Uau! a minha mãe fez filme na antiga empresa de cinema brasileiro. Ela fez um filme com Oscarito, meu avô tocou no filme. Tão verdade eu tinha, né? O rolo do filme, aquele rolo branco, né? A gente tinha, a família deixou perder, os discos dela gravados também se perderam, em Rotação 78. A gente tinha e tinha a roupa do filme era uma rumbeira vermelha, isso eu lembro, que eu vi, né? A roupa dela bonita, magrinha, minha mãe era muito magrinha. Enfim, então minha mãe gostava de cantar, mas fez a opção, né, pelo casamento e abandonou a música, né? O meu avô se foi, deixou a família, minha avó com 6 filhos e foi cuidar da vida dele, e a gente teve que se cuidar, né? Se cuidar, se autocuidar. Então, eu tive uma família, e assim, aquilo que Beatriz fala, né? O corpo negro transmigra. Ele vive transmigrando pela opressão e pela busca da liberdade, né? Meu avô foi para um lado, mas o fato dele transmigrar, a gente deixa a raiz, né? Então os filhos ficaram, né? E os filhos gostavam de música também, então os meus tios eram da escola de bloco carnavalesco, meu tio era diretor de bateria, então a gente sempre, né, foi assim envolvido com essa história, mas a minha onda mesmo era desenhar, e meus tios todos tinham muita mão para desenho, todos os meus tios, né? Eu tinha tio pintor de parede, mas não era um pintor de parede, que era autodidata, né? Mas ele fazia muita... a pintura dele era artística, ele não era uma pintura... como é que eu posso dizer para vocês? Era uma coisa muito delicada, as coisas que ele fazia, a técnica que ele desenvolvia, que ele buscava, né? Ele olhava assim, uma casa de classe média alta, ele olhava, batia o olho e desenvolvia tecnologia para fazer aquele mesmo padrão de pintura, né? Esse meu tio está vivo ainda. Mas, enfim, eu tenho tias que trabalharam em fábrica de porcelana, e pintavam a ouro, a porcelana, então era aquele desenho delicado, então todo mundo lá em casa tinha, minha mãe foi tapeceira, aquelas tapeceiras de fazer tapeçarias de parede, que toma a parede inteira, aquelas coisas que pareciam um quadro, né, que ela vendia assim, baratinha. Uau, eu lembro desse tapeção. Tinha sempre aquela pessoa que tinha um dinheiro, chegava lá e falava assim, ó, a tela é 3x5, a senhora me entrega quando essa tapeçaria? Ela dizia assim, daqui a 1 ano. Não, então tá, aí ela chegava lá, entregava a tela, ele dava o desenho, aí ela fazia aquela obra de arte. E é lindíssimo, né? É lindíssimo, e recebia lá o dinheirinho dela, né? Então, fazia muita coisa dessas coisas aqui, eu estou até vendo aqui, ó, vou te mostrar, essas plantas. Antigamente, quando você ia para um casamento, você não vê mais isso, mas os casamentos assim dos anos 70, 80, tinham arranjos de flores de pano. Mamãe olhava aquelas flores, lembra disso? Casa de mãe, né? Casa de mãe sempre tem. Isso, muito lindo. Então, mamãe tinha essa coisa. E eu fui criada nesse ambiente, né? De muita pobreza, mas de muita criação. Então, assim, não era uma pobreza destituída de criatividade. Morava em lugar pobre, mas era um lugar que a gente tinha uma família que estimulava, né? Então, se fosse... não era uma família só de mulheres, chefiada por mulheres, minha tia, minha mãe, minha avó, depois os tios, né? Depois minha mãe casa, morre casada com meu pai, né? Então, assim, a família era... Então, eu vou para o serviço social por segunda opção, porque eu estudo muito, tive acesso
a pré-vestibular, que na época, em 74, já era cursinho, já estavam aparecendo os primeiros cursinhos. Então, eu tinha um tio que trabalhava para uma pessoa que era dona de um cursinho, né? Então, isso é também uma estratégia negra, né? Isso é uma estratégia negra, né? A gente sempre subempregado, fazendo o serviço para o outro, né? Então, o titio, meu patrão é dono, tá, então ele vai lhe dar uma bolsa. Aí eu fui com uma bolsa, mas não era uma bolsa de 100%, não. Ele me deu uma bolsa que meu pai tinha que pagar. Então, paguei, estudei muito, mas eu queria Belas Artes. Minha mãe não quis deixar. Não deixou. Quis deixar, não, ela não deixou. Ela disse que Belas Artes não ia me situar, que não ia me dar possibilidades concretas, que eu podia fazer Belas Artes depois, que eu tivesse um emprego. Ou seja, artista, talvez pela experiência dela, né, de arte, de não ter se situado. E eu, muito bem obediente, eu sempre fui uma pessoa muito obediente, até a página 5. Depois que eu descobri a autonomia, não, mas eu era muito obediente. Eu fiz a prova para eu fiz a prova para a pública, mas não fiz para o serviço social. Aí eu negociei com ela desenho industrial. Aí ela, desenho industrial, pode, você trabalhar na indústria. Ela pensou, projetou, pode. Aí eu fui, né? E aí, quando cheguei lá, eu fiz muitos pontos, mas não consegui o ponto suficiente para desenho industrial. Poderia ter entrado em um serviço social em qualquer excelente universidade pública, né? Mas não fui. Bom, e aí eu vou para o serviço social particular, privado. Aqueles grupos econômicos, o Zé Paulo fala perfeitamente, dos anos 70, né? A indústria da cultura. Então, eu fui, vamos dizer assim, sujeito desse processo, né? Então, eu me formei. A minha formação foi de 74 a 78, ou seja, ainda a ditadura, né? Uma formação absolutamente cristã, mas ancestralidade, quando a gente está motivada, assim, aberta para a situação, não tem jeito, né? Alguém dizia, compre seu livro, compre com seu dinheiro, compre seu livro, não gaste dinheiro. E eu sempre digo para as minhas alunas, minha primeira bolsa na LBA, que eu fui bolsista, no 5º período, eu comprei um livro da Mary Richmond, o Caso Social, era o diagnóstico. Comprei o Caso Social, edição portuguesa, comprado em dólar. Ali foi o meu símbolo. Eu disse assim, esse vai ser o primeiro de muitos que eu vou comprar. E foi assim. Então, eu vou para o serviço social dessa forma. E como eu fui uma pessoa muito inteligente, eu fui muito inteligente. Eu comprava livros, eu lia muito. Então, quando eu me formo, eu vou fazer a prova para residência. Aí eu sou aprovada em 2 de 3 que eu fiz. E aí eu comecei a ser vista. Porque antigamente não tinha muito concurso. As universidades particulares ficavam com o farol ligado para ver quem é que passava, quem é que tinha expressão pública. Aí eu fui convidada para trabalhar como assistente social na universidade em 79. Então, eu dou aulas ininterruptamente desde 1979. Uau! Nossa, desde que eu nasci, Magali! Pois é, muito tempo. Muito tempo. Amargando a dor e tendo delícias, porque foi um processo muito difícil, muito dolorido do ponto de vista racial e do ponto de vista do gênero, né? Muita humilhação, muito assédio nessa universidade privada. Eu fico de 79 a 88, aí eu me engajo no CRES. Aí eu vou para o CRES, eu digo, não, comecei a ter... Aí vou para o MNU. Não, ainda não estava no MNU, não, desculpa. Eu era do PT, de uma corrente revolucionária, que à época era identificada como Convergência Socialista, e eu era organizada, na época, numa organização negra, não era por ramo de trabalho.
A minha organização era para militar no antirracismo. Foi a única organização que eu saiba que tinha nucleamento antirracista paramilitar no movimento social. Né? Então, a minha formação, tanto da tradição trotskista, marxista, né? E até marxiana, porque a gente lia texto de Marx, foi por dentro, não foi na universidade. Foi em 79, ainda não estávamos na virada. Sim. Né? E aí na virada ainda, tinha acabado. Então, assim, a gente vira o Congresso, eu não participei desse processo, e depois há toda uma estratégia de fazer a virada nas universidades, e a virada nos conselhos, e a virada no sindicato. Então, eu participei da virada dos conselhos, da virada do sindicato, porque eu construí a ANAS, Associação Sindical Nacional, fui vice-presidente de região por 2 gestões da ANAS, então eu sempre tive uma pegada mais sindicalista do que propriamente dita do CRES. Eu nunca achava o CRES muito ordenadinho. Eu gostava do mundo do trabalho. O negócio era mundo do trabalho. Eu gostava muito. Eu dizia que o CRES, apesar de tudo, era muito cartorial. Era isso que eu quero dizer. Né? Porque a gente tinha que seguir aquilo, né? A transgressão era quase que impossível, porque a gente é regulado pelo Estado, né? E o sindicato não. O sindicato era autônomo à época, então era muito legal. Então a minha trajetória foi assim. Então, quando eu saio do serviço social e vou para as entidades, primeiro eu fui para o sindicato de ramo de trabalho, eu fui de Sindesprev durante muitos anos. Depois eu vou para a ANAS e vou para o CRES. De 79 até 88, 87, eu vou oscilando. Né? Então, aí que eu vou aprendendo. O meu aprendizado é com o movimento sindical, é com o movimento social. Né? A academia sempre, para mim, foi muito, muito, muito enquadrada. Uhum. Quero pegar a deixa aqui, Magali. Teu envolvimento, né, com o movimento social, né, estudando aqui teus textos, você sempre traz isso, você traz a tua história no MNU, né, no Movimento Negro Unificado, como algo muito emblemático na tua vida, participação na marcha, né, a marcha da farsa do 13 de maio, e aí você aponta, inclusive, os princípios do nosso Código de Ética, né, a gente tem perguntado isso de forma bem persistente nos nossos episódios, com as nossas convidadas, dessa relação do serviço social com os movimentos sociais. Você observa hoje que a gente tem tido um afastamento da nossa presença nos movimentos, tendo em vista que a gente está muito mais, né, na ponta do atendimento, na execução terminal das políticas sociais, e também ali no sistema de justiça, né, que é um espaço muito hostil, inclusive, né, eu faço parte desse sistema, e como que é isso, assim, como você vê essa importância, como é que você vê como a categoria hoje tem tido uma aproximação ou afastamento dessas pautas trazidas pelo movimento social, porque você disse que você aprendeu com o movimento social, né? E hoje a gente reza em cima de cartilha de política pública, mas a gente não reza em cima das pautas que o movimento social traz, que é a realidade vivida pela classe trabalhadora, né? Majoritariamente negra e indígena. Fala um pouquinho para a gente. Então, aí eu digo para vocês que eu tive havia, né, na época, nos anos 80, ou 90 já, um debate importante sobre a relação de classe, né, da classe trabalhadora e das organizações da classe trabalhadora. Isso tudo era um debate teórico. Né? Por isso que eu digo que a academia não dá conta. A academia ela forma assistentes sociais, gente.
Não tem. A academia, o papel dela é formar profissional. Ela não é formar militante. Ela é formar assistentes sociais, que tem um compromisso com a luta, que tem compromisso com a garantia de direitos, mas ela não é exclusiva fonte de formação. Né? Então, o que eu via, né, e vejo ainda muito, né, é uma tendência do aluno sair, milita, está na Enesso. Sai da Enesso, vai para mestrado, aí vai para doutorado, e vai querer ser professor. Eu acho bacana. Eu não tenho nada contra isso, não. Tá? Porque eu não sou, como eu coloquei para vocês, essencialista. Isso é questão de método. Né? Você tem que ter mediações com o concreto. Então, você pode ser uma pessoa que tem essa carreira, mas que faça a mediação. Agora, a mediação, ela vai ser orientada teoricamente. Então, por exemplo, quando você me pergunta, né, eu aprendi com o movimento social? Aprendi, né? Mas eu tive que, nessa relação com a militância política, olha, eu era vinculada a partido, mas eu acabei percebendo estrategicamente, eu sozinha percebi que nem o partido, mesmo a gente apontando para uma construção coletiva antirracista, né, havia como eu posso dizer para vocês, ainda um conservadorismo partidário, no sentido de dizer que todas as vezes, a tese era essa, todas as vezes que os negros ou as mulheres se reuniam, elas estavam fracionando a luta. Ouvi muito isso, porque as contradições estavam no partido. Então, a gente presenciava violência contra a mulher dentro do partido, xenofobia, LGBTQI e todas as fobias, e racismo dentro do partido, racismo dentro da CUT. Né? Mas isso era importante, porque a gente viu o seguinte, a gente tinha que enfrentar, tinha que ser antirracista no sentido do enfrentamento. Então, a decisão de sair do partido e ir para o movimento social, aí eu desloco, eu saio do PT, aliás, eu sou expulsa do PT, que a Convergência foi expulsa do PT. Olha só. Foi expulsa. Imagina. Convidada a se retirar. Convidada a se retirar, e aí a gente é convidada a se retirar, né? E vai para onde? Aí ficou aquela dúvida, vamos para onde? Vamos para o PSTU ou vamos para o Movimento Negro? Aí, não, vamos fazer a escolha, vamos para o MNU. Então, fomos para o MNU para fortalecer a discussão de raça e classe, lá nos anos 90. Né? Então, a gente vai para o MNU. Né? Então, assim, isso eu não deixei de ser professora, eu não deixei de ser assistente social, eu estava lá atendendo meu bom plantãozinho, lá no Hospital de Nova Iguaçu. Houve uma época que eu trabalhei na emergência, no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Eu dava aula à noite, no final dos anos 90, até o final dos anos 80, nessa universidade privada, e depois eu passo para a UERJ e continuo dando aula à noite. Ou seja, eu não deixei de ser nada do que eu fazia, nada do ponto de vista profissional, mas eu tinha uma formação que complementava esse caminhar coletivo, que era ou o partido ou o movimento, né? Então, isso aí, eu acho que eu sinto falta disso, né? Eu sinto falta. Eu digo para as meninas, olha, para você entender, seja Zé Paulo, seja Mauriase, eu vou pegar as pessoas que têm uma determinada orientação teórica, metodológica, né? Se você não tem o contraponto do ponto de vista do campo da esquerda, você não vai saber a diferença. Total. Porque eu sei diferenciar, fazer a diferença, né? Entre uma perspectiva trotskista, de uma perspectiva marxiana,
de uma outra perspectiva, porque eu sei o autor que cada corrente dessa traz e defende, né? Na primeira internacional, na segunda internacional, na terceira internacional, na quarta internacional. Então, todas essas perspectivas, do ponto de vista da ciência política, elas vão rebater na profissão. Mas não existe só uma perspectiva. Existem várias. Né? Então, hoje, se você pega, por exemplo, a Ivanete e hoje a Elaine Bering, e pegar um outro campo da gente, vai ver a diferença. Mas aonde está a diferença? Está no campo teórico-metodológico, no campo da esquerda revolucionária. Né? Então, assim, essa militância que a gente tinha lá atrás, hoje, está distante do movimento social. Ela está distante. Isso não quer dizer que o assistente social, para ser assistente social lá do sócio jurídico, né, ele tenha que fazer militância dentro do trabalho. Ele pode fazer militância em outros espaços dentro do que é possível ser feito. Né? Então, eu acho que o movimento social, ele não é, jamais, em tempo algum, um objeto do nosso trabalho. Ele tem que ser sujeito do seu próprio processo histórico e, portanto, a minha relação com o movimento social, sempre que eu tive no campo do trabalho, quando eu trabalhava como assistente social, né? E hoje como docente, eu não me afasto. Você pode pegar todas as lives que eu faço no meu grupo de estudo, em todas elas eu dialogo com o movimento social. Inclusive, agora, eu estou trabalhando com mulheres em situação de rua, a minha relação é com o movimento nacional e com o movimento de catadores e catadoras. Né? Porque essa relação que faz a mediação. Então, eu acho que, quando você me pergunta, Daniela, se está distante, eu vou responder. Primeiro, que não sou eu que estou respondendo, pesquisas que os GTPs estão fazendo, né? Então, a gente está lá dizendo, né, que há uma predominância, e Marilda fala isso, uma predominância de temáticas ligadas à política social, às políticas sociais. Então, você tem muita coisa produzida, né? Agora, quando a gente chega, por exemplo, nos fundamentos, quando a gente fala para a discussão do trabalho profissional, você já tem um enxugamento, né? Então, isso tem a ver com uma perspectiva que, ao meu ver, ela precisa ser ampliada, né? E ampliada no sentido de retomar o debate do lugar da profissão na luta por uma sociedade mais justa. Ela não pode substituir o movimento. A profissão está aqui para formar assistentes sociais, tal. Soma com o movimento, né? E ela deve desenvolver estratégias para fortalecer esse movimento, que é isso que estava lá na 8662, assessoria aos movimentos sociais. Engraçado que é um tema que você quase não vê na formação. Eu dava aula, porque a UERJ, não sei agora, que já mudou o currículo e tal, mas a gente tinha disciplina de assessoria. Eu fui professora durante anos nessa disciplina. Não sei agora, tá? Nossa, Magali, eu pegar um gancho também, que, nossa, essa fala é muito rica, porque eu fico pensando que quando você fala, você também coloca quais são os nossos limites enquanto trabalho profissional, assalariado, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já vem acumulando em relação à nossa inserção na divisão sociotécnica do trabalho mesmo, né? Mas sem perder, né, essa articulação dialética, né, entre teoria, política, enfim. E aí eu fiquei muito aqui refletindo, assim, né, que eu acho que você está fazendo essa mediação tão interessante, assim, e eu queria aproveitar
né, você tem muitos anos na docência, muitos anos também na militância, sempre articulando todos esses aspectos, né, teórico, político, técnico, operativo, né, enfim, tudo isso. Eu queria saber se você, como você vê esses avanços na formação, nessa perspectiva da formação profissional, né, em relação ao debate racial, né, assim, como você, participando desse processo todo, enquanto docente, né, como vê isso nos currículos, né, principalmente após as diretrizes curriculares da ABEPS, né, como que você vê essa implementação das diretrizes, se essa pauta, o que essa pauta precisa ser avançada, considerando aí toda a conjuntura, né, e como avançar ainda mais, sabe? A gente tem o GTP, né? Acho que você, na super referência também, fez parte ali da criação do GTP, né? De relações de exploração, opressão. Como a gente pode avançar ainda mais nesse aspecto da formação, né? Uhum. Então, eu diria que a gente não pode pensar a profissão deslocada do debate ou da dinâmica sócio-histórica, né? Então, ela não é impermeável, né? Então, as contradições estão postas, né? Na profissão, tanto do ponto de vista da formação, como do exercício profissional. Eu quero só voltar um pouquinho, né, quando eu falei, me referi, né, ao debate, né, ao debate, que a gente estabelecia no movimento sindical, os fundamentos que vão nortear esses debates e as táticas e estratégias para a superação né, do modo de produção capitalista, que era essa a ideia, né, e é a ideia. Né? Esse debate, ele retoma, ele também capilarizado na profissão, né? Só que, assim, nós temos no nosso código de ética, né, um princípio que é a defesa do pluralismo. Né? O pluralismo não significa ecletismo, obviamente nós sabemos. Né? Mas eu estou colocando isso porque o debate étnico-racial ele entra nessa discussão do plural, né? Obviamente, pensando esse plural também orientado por um conjunto de concepções. Mas o que eu quero dizer? Né? E aí eu faço uma crítica à esquerda do serviço social. E aí, também se eu falo esquerda, eu estou generalizando, porque também não é todo mundo que pensava assim. Né? Mas vamos dizer, o campo mais progressista, que foi muito reticente em relação à inclusão do tema racial, sobretudo reduzindo o debate racial ao que eles chamam de identitarismo. Perfeito. Bom, então eu queria colocar alguns elementos para a gente poder pensar em como esse reducionismo, ele, ao mesmo tempo, ele não ajudou a avançar o debate e que a gente se posicionasse publicamente, né, em relação a algumas defesas do movimento de mulheres negras e movimento negro e movimento indígena. Por exemplo, a questão das ações afirmativas, que a gente só vai defender quase em 2010, quando a 10.639 já estava lá em 2003, né? E a inclusão do conteúdo de gênero e étnico-racial na formação através de disciplina obrigatória, que só foi aprovado na Assembleia de 2014. Então, eu acho que houve uma leitura equivocada por parte da tradição marxista
no serviço social, quando ela reduz a questão da luta antirracista à exclusiva questão da identidade, né? E tem um outro elemento também, que o fato de lutar pelo reconhecimento do pertencimento, isso é muito revolucionário num país onde o racismo permanece cruel até hoje, e foi o último país a abolir a escravidão. Uhum. Então, eu reivindico a defesa do pertencimento identitário. Por quê? Porque é só estudar a formação sociohistórica para entender tanto a violência, né, material, física e simbólica, mas também a forma como a população negra foi expropriada durante os 388 anos de escravidão. E entender como o pós-abolição não garantiu de forma cidadã políticas públicas positivas, que negativa a gente teve todas, né? A gente teve proibição da vadiagem, proibição do candomblé, proibição... Isso é política pública. Então, dizer que o Estado brasileiro não construiu para negro, construiu políticas proibitivas, né? Proibitivas. O proibicionismo, para nós, né, é fato. Então, eu diria que é revolucionário se colocar negro no Brasil, se autodeclarar negro no Brasil. Porque os indicadores estão demonstrando, né, de que o fenótipo tem nos matado. Então, quando a gente se afirma negro, isso é, para mim, resistência. Ao contrário do que pode se pensar, né? Bom, mas, enfim, óbvio que né, tem algumas leituras no campo antirracista que são, de fato, baseadas apenas no que o Silvio de Almeida vai dizer que é o racismo interpessoal, que não traz a dimensão estrutural. Ora, sinceramente, se tivessem me dado chance, viu, Daniela, lá naquele tempo que eu entrei na pós-graduação, em 1982, para falar sobre isso, não seria o Silvio que falaria, não. Seria eu, porque eu já li o Clóvis Moura há um tempão. Mas como a gente não tinha espaço para trazer esse debate nas principais universidades públicas brasileiras, então a gente teve que percorrer caminhos mais difíceis. Perfeito. Né? Então, assim, foi aquele trabalho que hoje eu fico muito feliz de ter vocês, né, na fileira para poder dar continuidade né, a esse processo, né? Olha, eu vou dizer para vocês, eu estou estudando Angela Davis, né? A gente lê Mulher, Raça e Classe, Mulher, Raça e Classe. Então, assim, a gente lê pouco. Aí lê um capítulo, lê outro, não lê o livro todo, né? Mas, poxa, quando Angela Davis trabalha as mulheres comunistas, né, e você vê lá Cláudia Jones, que de todas, né, acho que era a única negra, tinham duas negras, ou só era Cláudia, né? Então, e Cláudia Jones só foi conhecida por nós através de Angela Davis e através do coletivo Combray River, as lésbicas negras, né, que vão também situar um conjunto de mulheres negras que estavam no Partido Comunista Americano que não eram ouvidas. Bom, eu diria
que não reconheceu o racismo como um elemento impulsionador do processo revolucionário, eu não vou trabalhar com racismo como aquilo que divide, porque aquilo que divide é o que o capitalismo faz. Eu vou trabalhar a raça como um processo potencializador do processo revolucionário. Da mesma forma que eu converso com minhas amigas do movimento LGBT e mais, amigas e amigos, né? Porque eu sou uma mulher cis, eu tenho contradições, gente. Imagina. Sim. Então, assim, se eu não aprender com eles, eu quero aprender. Eu tenho que aprender. Porque senão eu saio disso, né? Mas eu vou, assim, muito para aprender e construir com eles também. Porque a luta deles é a minha luta. Não tem como não ver. Né? Não pode perder essa noção de não só de coletivo, mas além da noção de coletivo que a esquerda me ofereceu, tem um outro conceito que na minha etnia, no meu pertencimento étnico, por isso que eu digo que o pertencimento étnico é importante, né? Que é o de comunitarismo. Né? Então, por que eu preciso entender a questão LGBTI+? Porque eu preciso olhar para as lésbicas negras, para os trans, as trans, negros e negras, para poder entender os meus irmãos, que certamente eu não entenderia se eu não for fazer a intersecção. Né? Então, assim, pensar esse comum negro, né, que foi esfacelado da diáspora, mas que foi também unificado na diáspora. A diáspora está nos unificando. Então, assim, a questão da inclusão da temática é um processo de compartilhamento extremamente histórico. Ele é histórico. Eu digo para vocês, eu entrei na UERJ, não foi porque havia, naquela época, uma idealização de um professor negro na universidade. Eu entrei na UERJ porque a gestão, à época, queria um professor com perfil de articulação com o movimento social. Olha só. Então, se eu pegar, eu tenho lá meu barema. Se vocês pegarem meu barema, viu, Priscila, que vai discutir intelectualidade, se você olhar o barema do meu concurso de 89, tinha lá, participou do CRES, tantos pontos, participou do movimento sindical, tantos pontos, participou do movimento estudantil, tantos pontos. Tudo isso era considerado como peso para ser docente. Hoje não é isso. O barema é outro. Qual é o perfil? Né? Então, se a gente está querendo, o próprio título do café, praxis é ação política, então tem que estar no movimento. Isso tem que ser, né? E, professor, eu acho que essa articulação, eu fico pensando nessa articulação com os movimentos, hoje, que foi o que a Ayla falou, né? Você, enquanto profissional, você tem um limite, né, da tua atuação profissional, e muitas pessoas acabam entendendo aquilo já como um espaço de militância. Estou atuando, tendo uma visão progressista, eu já estou, né, como já tivesse dado, e a gente sabe que não, né? E para nós que estamos nos movimentos e discutimos a questão étnico-racial, o quanto a gente acaba carregando mais uma carga, porque quando tem qualquer tipo de debate sobre a questão étnico-racial, quando acontece casos de racismo, quando precisa se fazer formação, quando chega 20 de novembro, aí a gente existe, aí a gente, né? Então, a categoria lê, né, nós como se só a gente tivesse a prerrogativa de fazer esse tipo de discussão, de debate. E aí eu queria perguntar como você vê
toda essa, né, construção que você e as companheiras fizeram, teve uma live que você falou que vocês iniciaram lá atrás, né, esse movimento, que é super importante, mas que ainda precisa avançar muito, né? E não como temática, né? Como uma questão estruturante, enfim, e que tem grandes desafios, até pela questão do epistemicídio e tal. E aí a gente fez em 2018 uma enquete aqui no CRES de São Paulo sobre como a categoria percebe o serviço social na sua atuação. E aí a gente teve respostas do tipo da naturalização do racismo, que o racismo não existe, de que somos todos iguais, somos todos seres humanos, de que não trabalha a questão étnico-racial, se sente incomodado em perguntar sobre o quesito raça-cor. Então, eu queria te perguntar, diante de tudo isso, desde a primeira campanha lá em 2003 de combate ao racismo, o que mudou, né, agora para essa última campanha? Como você vê essa diferença, né? Naquele momento a categoria ainda tinha pouco alcance, ou hoje até os próprios meios de comunicação a gente conseguiu chegar em mais lugares, ou a branquitude está se apropriando um pouco mais, né? Isso não é mais um debate só das mulheres pretas, né? Como você vê essa primeira campanha de 2003 e agora essa ampliação E se não continua sendo só temático, né? Se realmente no dia a dia a gente já consegue dizer que a gente está avançando, né? Então, assim, eu acho que o que vai dar essa resposta são as condições objetivas, né? De existência da gente, né? Bom, lá em 2003, eu, professora Beth Pinto, professora Marlise, professora Andréa Gama, da UERJ, nós criamos essa campanha, né? Era Fala Preta, UERJ e o FRJ, né? E encaminhamos, digamos, 13 anos após o primeiro trabalho. Veja, o primeiro nós entregamos, isso foi em 1989. É verdade, ainda tem esse... Primeiro trabalho dos CBAs, né? Primeiro trabalho dos CBAs. A Beth apresenta nesse evento em 88. Ela apresenta nesse do INPES, que eu preciso localizar esse registro institucional, né? Então, a gente tem aí um hiato, né? Um hiato que foi justamente o momento até 2013. Então, nós tivemos aí, nos anos 90, uma luta intensa pelo reconhecimento do racismo. E esse reconhecimento pela criação da LOAS, porque aí vem tudo junto, né? Pela questão do SUS, lá no final dos anos 80. Então, éramos muitos, mas muito poucos para o tamanho do estrago do racismo. Então, a gente teve que, estrategicamente, coletivamente, pensar como a gente poderia avançar. Então, eu vou dar o passo a passo, né? Então, o passo a passo era pensar o mundo do trabalho. Olha que coisa interessante, pensar o mundo do trabalho. Quem é que pensa o mundo do trabalho? Os sindicatos. Qual é a central sindical? A CUT. Então, nós fizemos uma grande formação. Eu estava, Edio Silva Júnior, Cida Bento. Nos anos 80, teve um grande evento em São Paulo, onde a gente faz a discussão étnico-racial no mundo do trabalho, para justamente tensionar o mundo do trabalho para pensar as relações raciais. E era muito interessante, porque nesse processo de 89 até 2003, a gente teve muita atenção nos congressos da CUT, tanto o nacional, como os regionais, como os locais. A gente introduziu o debate no conjunto Cefes-CRES. Então, a gente vai lá, anos 90, né? Aparece pela primeira vez o eixo de gênero em São Paulo, no Congresso de São Paulo. Depois, em 94, 95,
entra o eixo racial na Bahia, no CBR da Bahia. E assim foi esse trabalho. Isso aí, né, gente? Dentro dos congressos, dentro das entidades. Brigando, né? Disputando. E assim a gente foi levando os anos 90 todinho, até 95, quando a gente constrói. Aí, olha que coisa interessante. Se vocês verem a marcha de 88, que é a marcha da farsa, que o CRES Rio de Janeiro estava, porque o CRES comprou esse debate, né? Eu estava na marcha, mas estava pelo conselho. Tudo que eu ia falava em nome do conselho. Então, tinha outros conselhos também, professora? Ou foi só Rio de Janeiro mesmo? Não, você fala em termos do Brasil, do Serviço Social? Sim. Serviço Social só nós. Que eu saiba, é o único. Sério? Nossa. Né? Que aí, essa experiência de 88, 89, 90, aí a gente já começa nos congressos brasileiros, 90, aí, estava falando desculpa, eu estava falando de 88, da marcha. Essa marcha foi uma marcha preta, só botar, e aí para todo mundo que está ouvindo a gente, colocar no YouTube, marcha de 88, vocês vão ver como se faz uma marcha. E ali, todo o Brasil, não foi só Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, aonde tinha negro, quilombo nesse Brasil, teve marcha. Né, contra a farsa da abolição. Sim. Mas era muita gente preta. E, inclusive, a capa da revista Em Pauta, que eu e a professora Ana Paula coordenamos, a número 46, tem uma senhorinha, né, com a bolsinha, o corredor, os soldados com escudo, e ela passando ali solenemente. Aquela marcha, se vocês assistirem no YouTube, vocês vão ver como é que a gente conseguiu, não tinha um recurso audiovisual, bip, né? Teve aquela coisa de bip, já nem lembro mais o que tinha naquela época, mas era encontro, gente, era encontro presencial. A gente tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, era VIP, bip. Você ligava do orelhão para o bip, aí o bip dizia assim, ó, fulano de tal quer falar com você. Aí tu ia pro orelhão e ligava uma pessoa. Era desse jeito. Você ficava na fila do orelhão e ficava na fila do orelhão, com ficha. Não era nem orelhão com cartão. Então, isso que é praxis, ação política. A gente construiu 88, né? Mas era muita gente preta. Quando você chega na marcha de 95, que aí eu vou dar o salto, que a gente vai por dentro da CUT, 95, você já vê lá, nas fotos, no próprio Google, tem lá a marcha de 95, vocês vão ver, já vai ter bandeira do PC, bandeira do PCdoB, bandeira do MNU, bandeira da UNegro, bandeira... Já é o resultado, isso é muito lindo, de 5 anos de trabalho, e a marcha já tinha capilarizado para sindicato, movimento, ou seja, o antirracismo estava nas estruturas das organizações da classe trabalhadora, né? Então, quando a gente chega em 2003, olha isso aí tudo, hein, gente? Estou colocando... Em 2000, eu chego no CRES do Rio de Janeiro de novo como membro, né? Aí já era Conselho Fiscal, já era minha terceira foi a terceira e última participação. E aí a gente resolve criar a Comissão de Gênero e Raça, que é o primeiro CRES que cria o Rio de Janeiro. Nós fizemos a GEDS, que agora é Gênero, Raça e Diversidade Sexual, a GEDS fez 20 anos esse ano, que passou. Então, nós fizemos uma festa, me chamaram, eu fui falar e tal. Né? Então, o que eu quero dizer que em 2003 a gente começa, então, a forçar mesmo a ampliar o debate. Não dá mais para ser Magali, não dá para ser só 20 de novembro. A gente precisa trazer isso para a formação, para o exercício diário. A gente tem um código de ética que está lá dizendo, né? A gente tem uma lei da profissão que está lá dizendo que tem que ter articulação com o movimento social. Então, tudo isso que nós estamos fazendo está sendo balizado pelas normas que o coletivo, denominado Conjunto Cefes-CRES, cria. Então, aonde está a resistência? Aonde situa a resistência?
né, a implementação desse debate. E aí eu acho que é ainda, né, uma estrutura, né, muito ainda influenciada, fundamentada, não só pela estrutura da branquitude, mas eu diria da branquitude brasileira, que é o olhar da miscigenação, da democracia racial, né? Então, é o colega que se sente incomodado de perguntar qual é a raça, porque ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo. Mas isso tem a ver com a formação. Sim, eu não posso, né? Eu não vou responsabilizar o profissional. Porque o dia que esse profissional souber que quando ele faz essa pergunta, ele está tirando da invisibilidade uma série de nós que a gente tem, ele não vai ter dúvida. Certamente, claro que ele pode até ser caudatário de uma outra perspectiva e ele quer continuar. Ah, eu quero ser conservadora. Mas aí ele vai ter que dizer que é conservador. Não vai usar dizer que está dentro de um campo que é um campo que defende a emancipação humana e ele continua defendendo questões conservadoras. E assim, nesses 40 e poucos anos de militância no conjunto, eu já tive assim, testemunho de muitos colegas que são de esquerda e são contra aborto, e dizem, você não me bota aí. Não quero discutir aborto, por conta da influência religiosa. É uma contradição? Mas ele vai ter que explicitar. Eu sou contra aborto e a gente vai disputar. Se tiver a possibilidade de defender e ganhar, vamos ganhar. Agora, não dá para ser assim, olha, eu não sou racista. Quietinho. Mas, na hora de defender, na hora das cotas, né? Que houve um posicionamento racista lá com um aluno preto, né? Ou de alguém que questionou as cotas, porque acha que as cotas ela retira vaga. Enfim, esses argumentos aí muito esquisitos, né? Que a gente tem assim, ao longo da vida, aí vai se capacitar. Porque se você ainda se mantém dentro de um quadro conservador, só tem dois caminhos. Ou rompe com ele, sim, ou você vai ser visto como machista, que a gente sabe, pessoas que se dizem, né, intelectuais que são machistas quando escorregam ou são homofóbicos e vão ser racistas. Então, eu acho que isso não vai terminar. Né? Isso não vai terminar. Enquanto o capitalismo existir, essas estruturas vão permanecer. Nós estaremos aqui em pé, sabe, de punho cerrado, para dizer, olha, racistas não passarão. Sexistas não passarão. Não, é necessário. Não passarão. Sim. E a necessidade de se posicionar, né? Porque quando a gente não se posiciona, quando a gente está no nosso espaço profissional e que a maioria da demanda atendida é a população preta e a gente naturaliza isso, né, como normal, né? A maioria da população que é violentada, que está em situação de extrema pobreza, e a gente acha isso normal, né? Não causa nenhum tipo de indignação e não tem uma atuação para fortalecer essa população, a gente está compactuando, a gente está naturalizando isso, né? Então, é necessário se posicionar. Né? E para a branquitude também, né? Porque senão a gente fica, só as pessoas negras que vão falar sobre isso ou vão se posicionar, né? Nós, né, enquanto mulher branca, nós, pessoas brancas, precisamos também reconhecer e nos posicionarmos em determinados espaços e ambientes enquanto o racismo se explicita, né? Certamente. E refazer a sua leitura sobre o Código de Ética Profissional, né? Construído coletivamente pela categoria. Magali, a gente tem também uma intenção, né, nessa podcast de falar muito sobre a prática profissional, sobre o cotidiano. Eu tive a oportunidade também de ouvir assim, algumas coisas que você trouxe. Aqui você já mencionou o quesito raça-cor, né, como um dos pontos muito importantes para nos instrumentalizar, né, para a prática profissional, mas também para
fundamentar a nossa luta antirracista nos espaços de trabalho. Eu atuo numa instituição do sistema de justiça que nega a inclusão do quesito raça-cor no cadastro de atendimento à população, né? E a gente, por mais que faça os enfrentamentos internos, né, o sistema de justiça predomina o saber do direito, né? E o saber do direito ele é autossuficiente, né? Ele não precisa dos saberes complementares. E isso é um enfrentamento cotidiano que a gente precisa fazer, porque daí vem todo o arcabouço legal, né? Agora a desculpa é a Lei Geral de Proteção de Dados para negar a inclusão do quesito raça-cor nos atendidos da instituição. Então, eu lembro que você apontou aqui pontos importantes para a categoria, né? Gostaria que você comentasse um pouco, que primeiro, buscar a teoria crítica como uma mediação para a explicação da realidade na qual a invisibilidade do racismo é produzida, produzir indicadores garantindo o quesito raça-cor nas fichas de atendimento, elaborar campanhas educativas no combate ao racismo, capacitação de profissionais para reconhecerem as situações de discriminação racial e realizar denúncias, né? E esse desafio, que é sensibilizar os assistentes sociais para a luta antirracista. Então, se puder trazer um pouquinho mais desse diálogo, dessa tua contribuição. Eu desse texto que eu escrevi, eu incluiria hoje um outro elemento, né? Eu acho que a gente tem que a gente teria, vou ver qual é, porque isso já está posto desde a renovação, que é a questão da pesquisa, né? Então, um argumento que a gente possa defender em relação à estrutura racial, ela pode ser combatida se ela for fruto de pesquisa. Então, eu acho que a pesquisa, a dimensão investigativa do fazer profissional, né, ele é muito importante, né? Desvelar essa realidade, conhecer o território, né? Conhecer o território é muito importante, gente. Como é que a gente pode trabalhar e não conhece o território que a gente trabalha, o entorno do território que a gente trabalha, ou, enfim. Então, eu acho que a gente retoma, né, a discussão da pesquisa, tanto no exercício, mas também a pesquisa como uma dimensão transversal da formação, né? Porque a produção do conhecimento, a produção do conhecimento sobre a realidade, ela pode se estabelecer em vários níveis na nossa formação. Por exemplo, no estágio, né? No estágio, eu fico muito surpresa quando eu vejo alguns cursos diminuírem o relatório de estágio. Retirarem, sabe? Reduzindo. Então, assim, fica quase que o relatório de estágio uma mera descrição das atividades que se fez, e não uma sistematização da prática. Eu acho que o estágio é o momento da sistematização, é o momento em que o profissional, né, ele lê aquela realidade, né, e produz um conhecimento sobre ela e cria as estratégias para poder garantir, transformar essa realidade, principalmente considerando as demandas das pessoas que fazem uso lá do serviço. Então, eu diria que a gente precisa pensar essas dimensões e entender quais são as estratégias, as táticas que a gente vai usar ou utilizar para romper com certos conservadorismos. Ora, você está no sistema de justiça, né? O sistema de justiça, ele vai se pautar, pelo menos grande parte da realidade do sistema, vai se pautar não, a realidade, vamos pegar a presença negra no sistema
de justiça, né? Então, quantos negros você tem juízes? Quantos desembargadores? Então, vamos começar a ver as assistentes sociais negras do judiciário. Onde é que elas estão? Estão ocupando cargo de gestão? Estão podendo... Quando você começa a olhar para esse sistema de justiça e em que lugares os negros estão, em termos de decisão, você vai ver que a gente tem muito pouca possibilidade de construir uma correlação de forças antirracista dentro do sistema. Né? Então, acho que a primeira realidade é essa. Agora, cadê a pesquisa que diga quantos assistentes sociais negros tem no sistema judiciário de São Paulo? Aonde elas estão? O que estão fazendo? Isso é dissertação de mestrado, tese de doutorado. Ai, meu Deus! Ué, mas eu acho que se a gente não tem, como é que você pode dizer... Veja, como é que a gente vai criar argumento para poder dizer... Não adianta dizer que o dado raça-cor não entra. Não vai entrar. Mas, olha, eu quero dizer que nós temos um número ínfimo de assistentes sociais negras dentro do... Né? Certamente. E que o olhar que prevalece sobre a vida das pessoas é um olhar embranquecido. Total. Né? Aquela mãe que é considerada negligente. Como é que a gente pode criar um discurso, uma análise que traga a dimensão do racismo e fez com que aquela condição chegasse àquele nível, que não fosse culpabilizar aquela mulher, né? Ou aquela família. Então, assim, o trabalho é longo, né? Porque a gente tem aí, tem Lombroso, está sendo reeditado. Eu nunca vi, olha, tem uns 6 anos ou 7, eu fui num encontro eu não sei qual é a editora que está reeditando Lombroso. Nina Rodrigues. Então, a gente está vendo a teoria da degenerescência na boca daquela juíza, acho que foi do Paraná, que Sim. fala que ele rouba porque a raça. Então, assim, gente, isso aí é Lombroso. Então, assim, para a gente mudar essa realidade, tem que conhecê-la. E devagarzinho? E não dá para ser uma decisão exclusiva do serviço social. Hoje a gente tem Silvio de Almeida, hoje a gente tem Tula Pires, hoje a gente tem Ana Flauzina, hoje a gente tem Dora Bertulho, que foi a primeira procuradora negra do Paraná, lindíssima, maravilhosa, minha amiga. Hoje a gente tem Samuel Vida, aqui de Salvador. Tem uma galera, as OABs têm todas as comissões de antirracistas. Então, há que se ter, né, estratégias para se pensar coletivamente. E não vai ser só o serviço social, porque isso é um campo de trabalho, é um ramo de produção, como a gente falava lá nos anos 80, né? É um ramo de produção. E o trabalho é coletivo. Né? O trabalho é dividido coletivamente. Né? Então, assim, é um desafio muito bacana, que certamente eu vivi isso nos anos 70, nos anos 80 na saúde. Quando você tinha um salário para médico, um salário para enfermeiro, um salário para assistente social, e o sindicato disse, não, isonomia. O que ganha um assistente social vai ganhar não sei o quê, vai ganhar não sei o quê, vai ganhar não sei o quê, não sei o quê. E não vai ter sindicato certo, vai ter sindicato da categoria. E foi assim que a gente construiu. E se hoje esvaziou, por conta do desmonte, é um outro desafio histórico para a classe trabalhadora. Sim. Mas é isso, não tem outra saída. Então, eu penso que a gente precisa muito ter esse olhar coletivo. Sim. Eu vou apostar no olhar tanto da categoria quanto de nós para o conjunto da classe. Magali, você falando agora, né,
até exemplificando o sistema judiciário, né, quanto ele é embranquecido, né, enquanto isso reverbera, né, na ação profissional. A gente começou a fazer uma pergunta, né, para quem participa, do que se considera, né, o que você considera como uma praxis preta, né, então como os profissionais que estão ouvindo podem ir juntando esses elementos para ter uma praxis preta lá no seu cotidiano. Primeiro se vê preta, né? Oh. Boa. Eu acho que a gente precisa se olhar e entender a nossa história, né? Saber, Boa. Entender como é a nossa história, né? E aí eu digo também para os não negros, né? Como é que foi a sua história? Porque a praxis preta, ela também pode ser, digamos assim, reforçada pelos não negros, né? Então, se eu vejo que eu tenho uma história de privilégios, pensar nesses privilégios, né? Também que a gente tem ao longo do tempo. Né? Será que a gente nunca imaginou as razões pelas quais a turma que eu estudei só tinha um ou dois alunos negros, ou nenhum aluno negro? Sim. Né? Pensar sobre isso, que razões são essas? Então, assim, o que é uma praxis preta, no meu ponto de vista? Uma praxis preta é uma praxis que reconhece o seu autopertencimento e que é étnico-racial, né? que para além desse autorreconhecimento, entenda que o racismo foi e é uma ideologia que a gente precisa estudar muito ela. Muito, porque ela sofre metamorfoses, né, ao longo do tempo. Né? Não só ao longo do tempo, como depende de cada contexto. Né? Então, ser negro no Brasil não é a mesma coisa de ser negro nos Estados Unidos, nem na África do Sul. Né? É diferente. Então, entender primeiro isso. E para a gente fazer uma praxis preta, é preciso entender que o racismo ele não é algo solto, não é uma ideologia solta. Né? Ela é uma ideologia que alimenta as estruturas de poder de forma desigual, de forma hierarquizada, né? E que tem um objetivo maior, que é a manutenção da ordem capitalista. Porque a distinção racial ela não é algo que ocorreu a partir da nossa vinda para cá. Antes disso, já existia a distinção pela identidade, pelo que se entendia como pertencimento étnico. Né? Então, você tem distinção em Roma, você tem distinção em Grécia, você vai ter distinção em vários lugares. Né? Você tem dentro da própria África distinção. Agora, a distinção entre inferior e superior a partir da cor da pele é uma invenção, não é de qualquer pele, é da pele preta. Isso faz parte de um projeto que se inicia no século XV para XVI, ou seja, quando a modernidade se instala enquanto modo de pensar, enquanto modo de raciocinar, enquanto modo de se reconhecer o que é civilidade, né, a partir de um único referencial como valor máximo, que é o europeu. Então, essa lógica e essa racionalidade, ela é datada, e essa violência, ela se estabelece pela violência, e não é uma violência só sobre a natureza, chegar aqui, arrancou o pau-brasil, tchum, e levou. Mas era uma violência sobre corpos, primeiro os indígenas, homens e mulheres e crianças, e depois a extradição do corpo negro africano para, né, ocupar as plantações das Américas e Caribe.
né? Então, é muito importante que a gente entenda que, para ter uma praxis antirracistas, é importante que a gente entenda isso. A gente precisa entender todo esse processo, né? Para além de tudo que... É isso que eu estou trazendo, ele ajuda a pensar a realidade brasileira, ajuda a pensar, né, os condicionantes daquela região com a qual a gente trabalha, né? Uma vez alguém me disse assim, eu não conhecia Salvador ainda não, por que em Salvador o pessoal não anda na calçada? Chega na Liberdade, anda todo mundo pela rua. Aí alguém me disse assim, poxa, é porque os negros não podiam andar na calçada. Então, eles andavam e continuam andando, cultural, né? Mas é um cultural decorrente da violência. Decorrente da violência, né? Então, muitas coisas que ocorrem no cotidiano daquela população com a qual a gente trabalha, né, decorre dessas estruturas de violência que foram constituídas na colônia, e quando o Brasil se transforma, né, em um Estado nacional, ele não abandona, como não abandonou a escravidão, né? Continuou colônia até 23, de 23 a 88, Império manteve-se a escravidão, terminando a Lei Áurea, só foi ser republicano um ano depois, ao contrário dos outros países que, quando extingue a escravidão, torna-se república. O Brasil ainda ficou um ano. Então, se a gente parar para pensar, né, sobre esse menino que a gente atende no sistema sociojurídico, e essa mãe que, quando ela rodou, o executivo não deu conta e ela bate lá, né? Então, quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher? Quem é essa família que chega pedindo para que um direito seja garantido? Então, a gente precisa olhar para essa história, né? Então, porque assim, a gente não tem receita de bolo, entendeu, Priscila? Eu acho que a gente precisa estudar a formação sociohistórica brasileira. A gente precisa estudar as políticas sociais brasileiras, mas não, por exemplo, entender a política a partir da Europa. A gente precisa entender a política social brasileira a partir daquilo que nós que estudamos relações raciais, entendemos que é mito da democracia racial, que justamente irá se estabelecer nos anos 30, quando a gente surge. A gente surge em 30. E é 30 que Freire vai lançar o seu belo livro, Casa Grande Senzala. Né? E é em 30 que Getúlio Vargas coloca na Constituição de 34 a eugenia. Está lá, no artigo da Constituição de 34. E, ao mesmo tempo, se a gente for pegar o currículo, que alguém me perguntou sobre o currículo, né? Foi sobre a questão do movimento social, e realmente a gente está fazendo 2 pesquisas aqui na pós-graduação sobre a questão do currículo, né? Um na universidade da pós-graduação, questão étnico-racial e pós-graduação, e o outro, questão étnico-racial nos cursos privados. A gente está alarmado. Boa. Alarmado. Vai dar as duas vão ser bons resultados. Mas de olhar que o currículo nosso tinha conteúdos ligados ao higienismo. Sim. Quem é que estuda? O serviço social flerta com o higienismo, né, professor? Entendeu? Então, assim, é isso. Agora, esse higienismo que a gente aprendeu lá nos anos 30, né, ele foi, vamos dizer assim, suspenso das estruturas da saúde pública brasileira. Vamos pegar saúde mental, vamos pegar álcool e drogas. Quando a gente fala puro, eu estou puro, não estou limpo. Isso é proibicionismo, isso é higienismo. Está dentro do mesmo campo teórico, conservador.
conteúdos. A gente tem uma massa de assistentes sociais que está na saúde mental, que está no álcool e drogas, que a gente agora, ainda por esse infortúnio, ter que encaminhar as nossas pessoas que usam as instituições, né, para as comunidades terapêuticas. Pois é. Né? Então, tudo isso está dentro da lógica do higienismo, gente. É fundamental, né, a gente se apropriar, conhecer o quanto a nossa história, né, a nossa formação traz até hoje rebatimentos do racismo, né, e dos privilégios. Né? O quanto cada indivíduo que acessa esses espaços, eles, né, estão tendo ainda, colhendo ainda, né, esses resultados, né, desses privilégios e do racismo. Olha, só um parênteses, só para não deixar de falar sobre isso, eu falei sobre a questão das drogas, né? Mas, recentemente, nós tivemos um grande movimento, inclusive, não sei se vocês estão, né, na plataforma de Mulheres Cientistas. Eu estou. E essa plataforma foi uma plataforma criada, teve lançamento, foi lindo, foi lindo. Vou mandar para vocês. Você pode se inscrever. Ela começou uma ação assim, de 4 mulheres. Hoje tem não sei quanto, a base imensa, sabe? Muito bacana. Você bota aí no YouTube Mulheres Cientistas, vocês vão ver depois Mas tem uma coisa que a gente viu na época, quando a gente começou a criar a rede, que foi aquela decisão de implantação de um método contraceptivo, né, em mulheres de rua, uma norma da Secretaria do Ministério da Saúde, uma secretaria do Ministério da Saúde, que ia criar uma norma técnica para implementação em prostitutas e mulheres de rua, tal, né? Gente, eu fiquei muito surpresa porque eu disparei isso para todas as minhas amigas, obviamente, do movimento negro, né? E das mulheres que trabalham com justiça reprodutiva. O negócio rapidinho, né? Mas eu mandei para alguns profissionais. E as pessoas não fizeram a leitura do higienismo. Exatamente, professora. Não fazem. Entende que isso é controle, que precisa cuidar das crianças, preservar as crianças. Isso é higienismo. Ele só se reinventa, né? Fruto, né? Ele bebe de lá, ele só veio se reinventando ao longo da história, né? Sim, mas porque não são todas as mulheres que vão usar esse contraceptivo. Né? É um processo seletivo. É seletivo. São as pretas que vão usar. Sim. Porque são elas que estão na pista, são elas que estão na rua. Que estão incomodando. Né? Então, eu penso que houve uma adesão muito grande, né? Mas, ainda assim, a gente precisa olhar para essas violações de direitos, né? Principalmente dessas mulheres que são as mais violadas, as que estão na rua, estão no sistema qualquer, que é uma prisão a céu aberto, né? A rua é uma prisão a céu aberto. Mas as que estão nos sistemas socioeducativos, as meninas, que a gente viu agora os abusos, né? Essa última... Assustador. Passou da menina grávida, né? E várias pessoas, assim, de dentro da instituição promovendo esse ato de violência sobre esses corpos juvenis, né? Adolescentes. Sim. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer, digamos, organizadamente, para que a gente possa ampliar o antirracismo. E, por fim, eu diria que, para ser antirracista, a gente não pode deixar de dialogar com o feminismo negro, né, o movimento LGBT e o movimento negro. Então, não pensemos que sozinha, porque a primeira coisa que vai
reverberar é justamente, e acho que a gente não está fazendo parte hoje de um governo democrático, muito pelo contrário, né? Então a gente precisa estar coletivamente apoiada para qualquer ação que a gente vá desenvolver, né, em relação ao antirracismo. Mas eu acho que as condições aí estão postas para a gente meter a mão na massa. E para a luta. E para a luta. Com certeza. Que aula, hein? Demais. A gente está aqui. Que aula, minha gente. Eu acho que a gente está encaminhando já, né, para o final dessa conversa deliciosa, assim, Magali. É potência, né, gente? Parece que ela revigora a gente, assim, né? Acho que traz a cada resposta a gente quer perguntar outras 10, não sei, é uma energia muito... A gente está a semana inteira estudando e nunca finalizava o roteiro de perguntas, assim, não, mas está faltando isso, está faltando isso. E quando você fala, a gente fica com vontade de perguntar, e esse episódio não vai acabar nunca. Sim. E eu acho que né, a gente gostaria de fazer uma homenagem para você, Magali. Eu acho que a gente vai ler uma poesia, né? O nome da poesia é Ainda Assim Eu Me Levanto, porque eu acho que ela já está expressa, né, essa força, essa potência em que você traz para nós. Então, é um poema da Maya Angelou. Eu vou ter a honra de poder ler esse poema para você. Obrigada. Sinta-se afetuosamente acolhida nesse poema. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como poeira, eu vou me levantar. Por que minha presença o incomoda? Por que o brilho o intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas, como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, com a esperança emergindo na desgraça. Ainda assim, eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com o seu olhar. Pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto, em direção a um novo dia de intensa claridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom dos meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E ainda assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Obrigada, Magali, por nos levantar. Vou dizer uma coisa assim, de muita emoção, né? Esse quadro de pandemia tem nos trazido muita dor, mas tem trazido também muito encontro, muita possibilidade de conhecimento, de troca, né? E de unificação de força, né? Eu falei assim durante a conversa, o café, que minha primeira opção não foi o serviço social, né? Não foi a época, mas eu quero dizer que foi a profissão que eu escolhi, porque eu tive a chance de voltar para Belas Artes, eu retomei para a UFRJ, eu fiz 3 anos de escola de Belas Artes, fiz EBA, e como uma mulher negra de periferia, e de um pai que não conseguiu, à época, garantir as duas universidades, né? Eu poderia ter feito a escolha
pela Belas Artes, mas eu fiz pelo serviço social, porque o serviço social foi uma profissão que me humanizou, né? E também, naquela época, a minha ancestralidade já me dizia que a criação, a criatividade, ela não é algo que você precise academizar, né? Ou academicizar, né? Então, agora eu entendo perfeitamente o lugar das feministas negras latinas, né? Como a Otis Curiel, que ela é uma feminista, mas ela canta, e várias outras, né? São poetisas, são professoras, e tem uma coisa que a Otis fala que eu achei muito bacana, que a música, a arte, é uma outra linguagem que ajuda a também levar um posicionamento político para quem não está na academia, né? Então, a gente tem aprendido com a juventude, né, com o slam, com o hip hop, a garotada, né, que está sendo assim muito estratégica, muito tática, digamos assim, melhor. Está sendo muito tática para humanizar o corpo negro, né, que é tão massacrado na periferia. Então, só tenho a agradecer a vocês, né, desejar assim tudo de luz, que minha mãe Oxum traga para nós assim muita força, né? Muito autocuidado, muito cuidado. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Magali. Você é maravilhosa, Magali. Estou muito emocionada. Eu não sei o que está acontecendo. Mas é tão importante assim para a gente, né? Poder ter esse momento com as nossas mais velhas, né? Poder contar a história da nossa profissão e poder eu acho que reforçar, né, que o que a gente defende, o que a gente luta é por uma sociabilidade melhor para todo mundo, né? E acho que estar contigo aqui é uma honra que você não tem como imaginar para nós o que significa, né? Estou bastante emocionada e quero te agradecer do fundo do coração, assim. Obrigada. Por esse momento, por essa tarde. Sim. Obrigada. E a pandemia, ela nos afastou, né, e acabou nos unindo de outras formas, né, com outros tipos de conexões, né, e acho que isso que você falou agora sobre arte é perfeito, porque o serviço social ganhou, né, com essa escolha, e você acabou fazendo arte de um outro jeito, né, de uma outra forma, fazendo arte levantando a gente e abrindo caminhos para a gente estar aqui fazendo essa discussão e tantos outros coletivos e grupos das universidades aí, Brasil afora, né, bebe da tua arte, né, para a gente seguir nessa luta antirracista. A gente agradece muito, Magali, a gente estou muito emocionada mesmo, e já vou aproveitar, né, quiser vir outros episódios, a gente queria muito falar sobre religião de matriz africana, então a gente já deixa aí, porque a gente... Nem deu tempo. Não deu tempo, e é um campo que a gente precisa muito discutir, né, no serviço social, e é riquíssimo, e você é a melhor referência que a gente tem para falar sobre isso, né, sua dissertação lá na década de 90, já discutindo isso é um pioneirismo que a gente... Olha bombinha, a força, gente, bombinha. Olha as forças. Fogo. Então é isso, gente. A gente agradece quem ficou ouvindo a gente até o finalzinho, né, dessa conversa maravilhosa. E a gente espera vocês no próximo episódio da Praxis Preta. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Magali. Obrigada, gente. Nada. Obrigada, beijão. Essa queria estar na mesa de bar agora, tomando a cerveja. Pode falar. Nossa.